Fala galera da Rede Coxa, estamos aí de volta agora em sequência para mais um vídeo de análise para vocês. Vamos falar neste vídeo de 3 jogadores principais, pelo menos os 3 principais nomes contratados para essa temporada 2021 até aqui. William Farias, Robinho e Léo Gamalho, os 3 principais nomes que a diretoria confirmou até agora. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu não poderia deixar de agradecer os apoiadores aqui da Rede Coxa, quem apoia esse trabalho que a gente faz, apoia a nossa empresa e permite que o nosso trabalho seja cada vez melhor. Então, um agradecimento aí para a Cine, que entrega lá na casa do Luiz Neto, no nosso estúdio, todas aquelas maravilhosas bebidas, principalmente a gengibira. Um agradecimento para a WS Tech, que hospeda o nosso site. Um agradecimento para a Capaz, que colocou todo o tapete de grama sintética lá no nosso estúdio, ficou foda demais. E também não poderia deixar de agradecer a Rádio Táxi Faixa Vermelha, que é quem faz o leve trás da galera, beleza? Vamos pro vídeo, bora, não sai daí. Então, vamos começar pelo nome aí mais comentado, digamos assim, porque faz tempo que o Coritiba não tem um decente. Então vamos falar de Léo Gamalho, o 9 do Coritiba para a temporada 2021. O que a gente pode esperar? Primeiro, para mim, mesmo tendo um William Farias e mesmo tendo um Robinho, que não só tem um histórico muito bom no nosso clube, e são caras que até meses atrás estavam jogando em times de Série A, eu particularmente acho o Léo Gamalho a principal contratação até agora. Por quê? A gente teve um centroavante decente no começo até metade para o final de 2019, que foi o Rodrigão. Por que decente? Porque o Rodrigão jogou muito bem. Primeiro turno da Série... Campeonato Paranaense 2019, primeiro turno de Série B, ele foi responsável por praticamente deixar o Coxa lá em cima. Agora, ele começou a cair um pouco de produção da segunda metade do campeonato para frente e depois da briga com o Igor Jesus, saiu fora. Desde que o Rodrigão saiu, o Coritiba não teve um centroavante decente. Colocou-se uma expectativa no Igor Jesus, mas os treinadores que passaram, quando colocaram o Igor Jesus em campo, colocavam ele de ponta. Então queimavam toda a característica que o Igor Jesus tinha. A partir disso, a partir da saída do próprio Igor para a Arábia, é difícil palpar qualquer coisa que tenha passado pela camisa 9, pela função de centroavante no Coritiba. A gente teve um Robson que não sabe ser centroavante, e aí não é demérito dele, sim, ele não tem característica para isso. A gente teve um Ricardo Oliveira que foi absolutamente nulo, o Pablo Tomás que jogou pouco e os poucos minutos que jogou também foi queimado em alguns jogos. Ele começou jogando e depois foi puxado para a ponta para o Ricardo Oliveira entrar. Então assim, tivemos até Giovanni Augusto jogando de 9, então o Coritiba estava refém, estava carente de alguém capaz de fazer gols. O Coritiba não tinha alguém capaz de fazer gols, esse é o ponto. O Coritiba é rebaixado como um dos piores ataques da Série A, porque não tinha alguém minimamente capaz de colocar a bola para dentro. Você ser refém do Robson fazer essa função mostra muito o que foi a temporada da Série A do Coritiba. Então, o Léo Gamalho para mim é a principal contratação até aqui, apesar de ter William Farias e Robinho confirmados. O que o Léo Gamalho vai agregar? Qual é a característica do Léo Gamalho? Muita gente imagina que o Léo Gamalho é aquele 9 centroavantão que vai ficar parado, cone, finalizador, absurdo, um faro de gol sensacional. Realmente, ele tem um faro de gol sensacional. Ele tinha lá em torno de 32 jogos no CRB no ano antes de sair do CRB para ir jogar fora, mas ele tinha dos 32 jogos, ele tinha cerca de 15, 16 gols. Então, ele é muito goleador. Agora, se engana quem acha que ele é um cara que fica paradão lá na frente esperando essa bola. O Léo Gamalho é um cara bastante participativo nas jogadas ofensivas do time. E isso é muito bom pensando nas características de time que o Morínigo gosta. O Morínigo, por exemplo, fez um cara que é muito velho jogar dessa forma, que é o Oscar Cardoso no Libertad. Então o Oscar Cardoso é um cara de 40 e muitos anos e ele fazia o Oscar Cardoso recuar para participar dessa jogada ofensiva. Ele não podia ser o cara que ia ficar parado lá na frente só para tentar fazer um pivô, girar e chutar ou para tentar fazer um gol de cabeça. Então o Morínigo gosta que os centroavantes tenham essa participação ofensiva. E o Léo Gamalho no CRB mostrou isso
várias vezes. Ele era um cara capaz de atrair um dos centrais, ou às vezes até mesmo os dois centrais que acompanhavam ele, por já saber da qualidade técnica que ele tem em termos de finalização. Então ele se saía de perto da área, arrastava os dois zagueiros juntos e abria esse espaço no corredor, seja para um meio atacante ou para um ponta conseguir fazer essa infiltração em diagonal e ele mesmo fazer esse passe como meia, esse passe final. Então ele é um jogador com muita capacidade de leitura de jogo para entender se ele vai precisar atacar o espaço para receber uma bola em profundidade ou receber um passe para que ele possa finalizar, ou se ele vai precisar se deslocar para fazer uma construção ofensiva para que outro jogador finalize ou para que a equipe consiga concluir com um jogador que não seja ele. Então ele é um cara muito inteligente, é um cara que tem uma capacidade de posicionamento muito boa, seja para finalizar, seja para se posicionar quando o time tá começando a fazer essa construção ofensiva. Então, para mim, é um jogador que agrega e agrega muito. É um jogador com físico excelente, apesar da idade, é um cara finalizador, com uma capacidade de finalização tanto pelo chão quanto pelo alto muito boa. Coritiba passa a ter novamente um bom cobrador de pênalti, apesar de termos o Wilson. O Coritiba só tinha o Wilson, porque o Sabino fez lá 2 golzinhos, todo mundo pegou qual era dele e ele começou a perder. Então o Coritiba passa a ter mais um cobrador de pênaltis que é muito bom. O Léo Gamalho bate muito bem pênalti, eu acho isso importante, porque afinal de contas a gente tem um pênalti, é uma chance clara de gol que a gente não pode perder. E eu acho que é um cara que vai agregar para o coletivo e principalmente para aquilo que o Coxa não teve em 2020, que é esse cara com tato finalizador, que tem uma capacidade aguçadíssima de finalização. Não é aquele jogador que chuta tudo desengonçado, como foi o Robson em alguns momentos. O Robson é um cara que tem uma boa finalização de média e curta distância, mas às vezes ele chutava com a posição do corpo errada, com a bola não na posição certa, e aí você via umas isoladas, uns chutes, umas pichotadas, uns chutes todos tortos. Não é o caso do Léo Gamalho, é um cara que se ele não tá com a posição do corpo boa para chutar, dificilmente ele vai finalizar. Então ele é um cara inteligente, é um cara maduro, 35 anos, então a gente pode esperar, pelo menos pelo histórico, boas coisas, muitos gols dele na Série B e principalmente paranaense, e torcemos para a Copa do Brasil também, que ele possa contribuir, tá? Falando agora de William Farias, o jogador aí, até brinquei aí nas minhas redes sociais, foi o jogador que dos últimos anos foi o único que fez, criou aquele sentimento em mim de puta merda, vai dar, vamos conseguir, que foi aquele jogo, infelizmente, da final contra o Vasco em 2011, que ele fez aquele gol absurdo. Pensando no William Farias aí, obviamente ele vem para ser titular e eu inclusive vejo ele sendo capitão do time, ponto. Ele vem para mim para ser titular e capitão. É um cara com muita liderança dentro do vestiário, é um cara com muita liderança dentro de campo e é um cara que supre uma posição que o Coritiba vai precisar muito para a Série B, que é um primeiro volante muito marcador. Mas Vinícius, já tem o Johnny Douglas, não é o William Farias, tá? Esse é o ponto. O William Farias é um cara que tem uma capacidade técnica para uma Série B muito mais alta. É um cara que talvez fica pouca coisa abaixo de uma Série A, talvez. Ainda acho que ele daria um caldinho na Série A em times que brigarão para cair como ele estava no Sport. Agora, para uma Série B, eu acho que ele sobra, tá? E eu acho que ele vai ser extremamente útil para que o Coritiba consiga ter solidez defensiva olhando para os zagueiros que a gente tem no elenco. Então, no vídeo anterior, quem não assistiu ainda, entra aqui no nosso feed dos vídeos do YouTube e assiste o vídeo do Luciano Castan e do Wellington Carvalho, e tem outros zagueiros no nosso elenco, tem Márcio Gleison, tem a pesada da base. Eu acho que, pensando, por exemplo, no próprio Luciano Castan, e eu falei isso lá no vídeo do Castan, o William Farias vai ser fundamental para que o Coritiba encaixote o adversário e force o adversário a fazer ou uma jogada de bola longa ou procure os lados para cruzar essa bola na área, sem tanta infiltração com bola pelo chão na região central do campo, pelo meio da área. Porque essa infiltração pelo chão no meio da área é uma das deficiências do Luciano Castan, essa jogada pelo chão. Quando você força o adversário a fazer uma bola longa, tentar buscar o centroavante numa bola longa, ou jogar a bola para os laterais, para os pontas, para eles cruzarem, isso facilita o trabalho do próprio Luciano Castan, porque ele é muito bom nessa interceptação de bola aérea. Então eu vejo o William Farias como um cara fundamental
Primeiro, para as características de uma Série B, que é um campeonato extremamente físico e pegado, apesar de ter uma série de times qualificados que caíram para a Série B esse ano e ser a Série B mais difícil da era dos pontos corridos, ainda tem uma série de times Remo, Brusque, que tem uma capacidade, uma qualidade técnica muito mais abaixo do que o normal, do que o Coritiba enfrentou na Série A. E eu vejo o Farias se encaixando demais no que o time do Coritiba vai precisar ter em 2021. Agora, para mim, o fundamental, e eu já falei no começo da fala dele, o que ele mais vai agregar, e eu não vi no Coritiba 2020, para 2020, é essa capacidade de liderança. É o tesão dentro de campo. O Coritiba foi um time muito apático dentro de campo. Foi um time pouquíssimo vibrante dentro de campo na temporada 2020. E o William Farias pode ser esse cara que o time tá mal, ele vai dar um chacoalhão. O time tá mal, ele vai gritar. O time tá bem, ele vai gritar para apoiar. Então ele vai ser o termômetro emocional do time. E eu vejo isso como extremamente importante. O futebol atual é um futebol em que o mental influencia demais no que está acontecendo dentro do campo. E se você tem um time mentalmente muito desestabilizado, é um time que, por mais que seja assustadoramente técnico, esse time vai ficar cambaleado. E eu vou usar um exemplo bem extremo, o Barcelona. O Barcelona é um time que mentalmente está muito mal, está muito combalido. E a gente está vendo o Barcelona não sendo o Barcelona dos últimos tempos. Agora, traga essa dificuldade mental para jogadores do Coritiba, que são jogadores de nível técnico um abismo abaixo do Barcelona. Se esses caras já não têm um técnico muito bom e ainda eles não têm mental, o que a gente vai ver em campo é o que a gente viu em 2020. Em diversos jogos, um amontoado, uma galera perdida, parecendo uma pelada. Então eu vejo o Farias fundamental nessa parte mental, nessa parte de psicológico desse elenco, tá? Para mim, é assim, o ponto disparado mais positivo. Para mim, primeiro volante, sem discussão, ele vai ser o camisa 5 ali, enfim, independente do número, mas para quem é mais antigo e tem essa característica no número ali, para mim ele vai ser o camisa 5, o cão de guarda da defesa, muitas vezes o responsável também por recuar entre os zagueiros e começar essa transição. E aí, já emendando no Robinho, para mim é o cara que complementa o William Farias. Por quê? Robinho tem um ponto muito sério e que, segundo a diretoria, isso foi avaliado e foi levado em consideração antes da contratação, que é a parte física dele. Os 2 últimos anos do Robinho foram preocupantes porque ele se lesionou demais, tanto no Cruzeiro, no ano da queda do Cruzeiro, quanto no Grêmio. O Grêmio ele praticamente não jogou, então ele tem um aspecto físico bastante preocupante. Agora, o Robinho saudável e em forma, ele sobra na Série B, mas assim, sobrado na Série B, porque a técnica dele é indiscutível. Ele saudável, ele tem futebol para a Série A de longe. Agora, tirando esse aspecto saudável, porque daí ia ficar jogando muito na probabilidade, no achismo, e a gente sabe que se eles avaliaram isso, ok, vamos torcer para que ele fique saudável. Como é que a gente pode projetar o Robinho nesse time? Se a gente puxa o histórico do Robinho, e aí não tanto no Grêmio porque ele não jogou muito, mas até dá para pegar alguma coisa, mas principalmente em Cruzeiro e Palmeiras, o Robinho foi um cara que as melhores atuações dele não foi como meia. Não, e aí quando eu digo meia, entendam meia como meia atacante. Por exemplo, jogando como Giovanni Augusto jogou em 2020. Os melhores jogos do Robinho, e isso inclusive em 2013 no Coritiba foi assim, foi quando ele jogou de segundo volante. E aí, um segundo volante tendo um meia com uma capacidade de criação, um meia atacante muito bom. 2013 ele teve Alex do lado, no Palmeiras ele teve, não vou lembrar de cabeça agora, mas ele jogou com, o Palmeiras tinha um meia atacante e ele jogava como segundo volante, e no Cruzeiro ele teve o Thiago Neves. No Grêmio também, depois teve o próprio Thiago Neves, tiveram outros jogadores e ele jogou mais como segundo volante. Eu vejo, para as características do Robinho, como um cara, não só pelas características que ele tem de passe, porque o Robinho tem um passe, uma capacidade de passe absurda e uma leitura de jogo absurda, mas eu não vejo ele como um cara capaz de finalizar todo o jogo, um cara meio atacante capaz de fazer aquela infiltração rápida, aquela tabela rápida com o atacante. Não, eu vejo ele o cara como o cérebro do time. Ele vai ser o cara que vai cadenciar o jogo. Ele vai ser o time precisa acelerar. Ele vai ser o cara responsável de dar essa bola rápida no meio para acelerar, ou dar essa bola rápida no ponta para acelerar. Ele vai ser o cara, não, precisa segurar. Ele recua um pouco mais do lado do William Farias, segura um pouco mais a bola, espera o meia se movimentar para começar a fazer essa distribuição de jogo, que era o papel que a gente esperava que o Galdesani fizesse em 2020.
apesar do Robinho não ter o físico, e aí quando eu digo físico é até em característica, ele é mais lento do que o Galdesani, então ele não tem essa característica de ser um jogador área a área, mas ele é um cara com uma capacidade de passe, de criação, de visão de jogo muito maior que a do Galdesani. Então assim, o Robinho parece ser um cara muito mais participativo do que o Galdesani em campo. Então eu imagino que ele vai render mais, que ele rende mais como segundo volante. Ponto. Agora, Curitiba não tem um meia muito forte que será titular incontestável no elenco ainda. Curitiba tem o Luizinho, e eu acho que talvez no Paranaense, se o Morínigo entender como eu entendo que o Robinho tem essa característica muito boa de ser o segundo volante, ele pode colocar o Robinho de segundo volante e o Luizinho de meia atacante. Aí você teria William Farias, Robinho e Luizinho no meio. Agora, como não temos ainda, e a gente não sabe qual é o crédito do Luizinho com o Morínigo, não me surpreenderia se a gente visse um William Farias de primeiro volante, Johnny Douglas de segundo e o Robinho jogando como meia. Ele é um cara que, assim, ele vai sobressair comparado com outros jogadores do nosso elenco, colocando ele como meia, porque é um cara que indiscutivelmente tem um primeiro toque muito bom, tem uma finalização boa, não é das melhores, mas é boa, e tem uma capacidade de visão de jogo muito boa. Agora, eu não acho que ele tenha a mobilidade que o meia atacante exige, e eu não acho que ele tenha essa predileção para jogar nessa posição, até porque o histórico recente dele foi jogando como segundo volante e tendo um meia com uma capacidade de chegada jogando ao lado dele, capaz de ajudá-lo nessa criação, como foi com o Thiago Neves, como foi no Palmeiras, como foi com o Alex aqui em 2013. Então, vamos ver, talvez a gente veja um início de trabalho do Robinho no Coxa jogando como meia atacante, porque talvez o Morínigo entenda que ele precisa suprir essa função, e aí o Morínigo goste, por exemplo, do Johnny Douglas e queira encaixar o William Farias e Johnny Douglas ali no meio, e aí ele avança o Robinho, ou ele pode botar o Luizinho e bota o Robinho como segundo atacante. A gente vai descobrir isso só na prática, mas eu gosto da contratação, tem todo uns 5 asteriscos ali na parte física do Robinho, se ele vai conseguir se manter saudável, se o joelho vai deixar, se ele vai conseguir jogar, mas jogando a gente sabe que a capacidade dele para uma Série B sobra e é um cara que tenha toda essa capacidade técnica de fazer o jogo no meio do Curitiba fluir, que foi o que em 2020 também não aconteceu. O Curitiba tinha meias que não conseguiam fazer simplesmente o jogo fluir. E o Curitiba usava toda hora os laterais como tentativa de escape, principalmente a gente viu no fim do campeonato um Jonathan tentando ser válvula de escape, um Robson tentando ser válvula de escape, porque o Curitiba não tinha um meio de campo capaz de fazer essa bola rodar, capaz de conseguir acelerar quando precisa acelerar ou desacelerar quando precisa cadenciar o jogo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, vai ter mais vídeos, Curitiba já confirmou o Natan, eu vou fazer outro, o jogador da Caldense, mas esse vídeo tá longo, então vai ficar para uma próxima. Espero que vocês tenham curtido, já comenta o que vocês acharam desses 3 principais nomes que o Coxa trouxe até agora, se vocês gostaram, do que vocês não gostaram, o que vocês acham, se eu falei mal, falei bem, enfim. Já curta a gente também lá nas redes sociais, @RedeCoxa, Rede Coxa no Facebook, deixa teu like, se inscreve aqui no canal e tamo junto.